Olá, minhas flores, tudo bem com vocês? Espero que estejam bem como tem passado. Em época de quarentena, de Covid-19, aqui no Brasil só dois assuntos têm circulado mais. Ou é o Covid-19, quarentena, e isso, o que não falta é informação para vocês, ou é o Big Brother Brasil 20 que tá passando, ainda já tá na reta final, mas eu vim aqui porque o Big Brother é um estudo social muito interessante e especialmente esse ano. O ano passado até tentaram, mas não surtiu muito efeito por causa das pessoas que escolheram para estar lá dentro. Mas esse ano tá sendo muito interessante o estudo a ser feito, a análise a ser feita, tanto das pessoas lá de dentro da casa quanto as pessoas aqui de fora, as pessoas que votam. Começou lá toda a história por causa do feminismo, empoderamento, não sei o que, e todo mundo ficou muito ligado a essa luta. Porém, as pessoas deixaram um pouco, passou um pouco meio que desapercebido, tem passado um pouco, não tanto, porque tem bastante gente notando e vendo certas atitudes lá dentro, mas eu queria conversar um pouquinho com vocês sobre algumas coisinhas, alguns fatos que acontecem ali dentro da casa que porventura podem acontecer no nosso dia a dia e a gente não percebe que são atitudes racistas. E sim, até a data de hoje, porque posso mudar a minha decisão a qualquer momento, assim como eu mudei durante todo o programa, até o dia de hoje, que é dia 4, eu tô torcendo sim pro Babu e pra Thelma chegar na final. Aí o terceiro colocado, não sei, talvez Rafa, não sei, que também não é santo e nenhum deles são, pra falar a verdade. Todos ali falaram coisas bem graves, todos da casa. Mas eu acho que ali você escolhe o menos pior, se é que a gente pode falar dessa maneira. O que essa pessoa tá passando para as pessoas aqui fora e o que as pessoas daqui de fora estão enxergando. Não é por causa da cor ou por causa da questão social que eu estou torcendo para os dois, mas é devido todo o contexto que chegou até então. Muito se falou no começo sobre feminismo, empoderamento. As meninas ainda estão apoiadas nessa questão porque elas não sabem as coisas que acontecem o tempo todo ali dentro, como foi eliminando um por causa de toda essa luta, de toda essa briga, que foi extremamente importante isso, para a mulher ter voz finalmente, para as pessoas verem o quão escroto é esse mundo machista e ver que estava precisando de uma mudança e ver que é preciso e que é necessário escutar as mulheres. Foi preciso, só que agora, lá dentro, elas estão apoiadas nisso ainda, nesse primeiro fato, e a luta negra, a luta das classes sociais meio que passou desapercebido. Tem duas pessoas negras dentro da casa, até o meu Babu, e eles têm sofrido racismo ali, de certa maneira, um racismo velado, que é interessante a gente pautar aqui. Eu vou citar alguns exemplos, não vou falar todos porque é impossível, mas eu vou dar alguns exemplos e fica aí para vocês pensarem no tema, pensarem no assunto, tentarem analisar pelo ângulo do quesito social e racial. E vamos refletir junto as nossas atitudes, o nosso falar, como que tem sido aqui fora. E quem a gente vai escolher para ganhar. Gente, não, porque eu não voto, eu só torço, assim, tá. Mas quem a população tá torcendo para ganhar ou não, tá? Antes de mais nada, se você quiser me seguir no Instagram, Dandara_AmigaFlor, e lá toda terça-feira eu fico, graças a Deus até então, eu tenho ficado muito feliz. Lá tem as minhas reações e alguns comentários sobre a eliminação da terça, tá bom? Eu sei que já tá acabando, mas agora a eliminação vai ser já domingo, terça-feira, então me segue lá, tá bom? Dandara_AmigaFlor. Então vamos começar falando do Babu. O Babu, ele é um ator que fez muito sucesso, ganhou muito dinheiro, porém ele perdeu esse dinheiro. Um homem que veio da favela, se não me engano mora ainda, e ele luta muito por essa questão de visibilidade da favela, do povo pobre e do povo negro. O Babu teve umas atitudes ali na casa, eu não vou ficar elogiando ele não, porque teve umas atitudes muito incômodas ao meu ver. Como, por exemplo, ele ter ficado junto com os meninos, não desde o começo, mas ele ficou meio que junto ali com os meninos naquela questão do feminismo, não junto aliado,
Ele ficou junto com os meninos, ele não excluiu os meninos. Porém, naquele momento, a Globo não passou na edição. Ele deu cada discurso para os meninos falando que agora é a vez da mulher falar. Ele teve uma amiga que falou para ele assim: mesmo que você não esteja concordando com o que essa mulher está falando para você, você cala a boca e escuta, porque nunca ninguém ouviu as mulheres. Agora é o momento da gente falar. Os homens, por estarem num lugar de privilégio na sociedade, tá na hora deles escutarem um pouco. E ele fala muito esmiuçadamente para os meninos e explica, e até uma coisa assim que ao mesmo tempo a Globo deveria mostrar isso e não foi mostrado. É muito triste, foram coisas que ele falou que a Marcela tentou falar, que a Gisele tentou falar, que a própria Thelma tentou falar, a Manu tentou falar, a Rafa, que ela tentou dar aquela calma para explicar, tentou falar, e os meninos não escutavam, mas quando foi um homem falando, eles escutaram. Porém, o Babu tem muito aquela atitude de vítima, né? Ai, porque eu sou gordo, porque eu sou pobre, porque eu sou negro, não sei o quê. Ele se vitimiza demais. E também teve os episódios lá que ele, um comportamento mais... Não foi nem comportamento, ele teve umas falas mais agressivas, falando, ai, porque não sei o que, se fosse lá fora já tinha quebrado a perna, não sei o que e tal. É assim, é grave o que ele falou, mas ele tem demonstrado ser essa pessoa agressiva. Será que não é só uma maneira de falar, uma gíria corriqueira, assim, quando você tá muito nervoso, eu vou te dar um tapa na cara, mas você nunca jamais daria um tapa na cara de uma pessoa. É assim, ele falou de uma maneira muito agressiva uma situação, que ele ficou incômodo lá, que foi quando a Ivy e a Marcela falaram que tinha medo dele e colocaram ele como um monstro. Enfim, aí teve situações de falarem que não via mais ele por causa desse comportamento dele muito chato, que ele é aquele tiozão chato, sabe? Que reclama de tudo, reclama da limpeza, reclama da divisão do alimento, dos quartos, eu quero dormir, tem gente me acordando. Ele é aquele tiozão chato. E ele é um rapaz novo, ele não é velho, ele tem 40 anos. Perto de uma moçada de 20 e poucos anos. Mas aí, eu não lembro quem foi, comentou que não via mais o Babu no VIP, que é a cozinha, onde eles compram coisas melhores pra comer e tal. Só via ele na xepa. E aquilo ficou subentendido. Claro que não foi, eu acho, pelo menos, não foi de uma maneira proposital. Mas essa questão de ver ele já na xepa, não ver ele na cozinha, e foi uma coisa que eles comentaram lá dentro da casa, ficou como o Babu fica lá na senzala, fica lá no lugar sub. Ele não se enquadra na casa grande, no local onde pode se comer a melhor comida, pode ter livre acesso, enfim, fica subentendido isso por quê? Por causa que ele veio da favela, porque ele é pobre e porque ele é negro, por causa do contexto social dos negros, por causa do contexto racial dos negros no Brasil até hoje, infelizmente. Dentre várias coisas do Babu dentro da casa, essa associação dele com o Prior, não sei o que, mas ele meio que, mesmo aliado aos meninos, ele se manteve numa postura ali dentro de não desmanchar os seus ideais. Ele foi leal aos seus princípios, pelo menos até então. Ele, ao mesmo tempo que ele tinha amizade com o Prior, ele exaltava e levantava a questão do feminismo. Ao mesmo tempo que ele, com o pessoal ali, que é mais do lado dele, né, que foi o Prior, agora, querendo ou não, no final tá a Fly, não sei, ele ainda bate na tecla da lealdade. Eu não, pelo menos até então, eu não voto na Thelma e eu não voto na Rafa. Na Rafa ele não vota por uma questão de gostar, por uma questão de aproximação, de aquelas coisas todas que eles falam lá. E na Thelma ele não vota nela desde um princípio, justamente porque ele e ela ali se reconhecem numa luta em comum. Então, mesmo que a Thelma e o Babu, em diversos momentos do jogo, estavam em lados opostos, eles não estavam em lados opostos porque o ideal dos dois é o mesmo. É primeira luta negra, porque a gente que é negra, a gente se identifica no meio da multidão e a gente pega pra gente, porque a gente quer por perto, porque a gente sabe o quanto que é sofrido
a gente sabe o que você é ser desmerecido por causa da cor da sua pele, a gente sabe o quanto que é essa dor. E fora a questão toda social, os dois vieram de família pobre e lutaram com a vida e lutam até hoje. Então, uma história muito bonita dos dois de vida. Aí o curioso foi, a gente já vai pontuando para outras pessoas da casa. Primeiro, a questão da Marcela e da Ive. E eu quero abrir um parênteses enorme para a Ive, porque aquela mulher para mim na casa é a pessoa das meninas ali tão escrota quanto os meninos foram. Ela foi muito esperta, porque ela entrou por causa da casa de vidro e porque as pessoas davam os recados para eles entrar. Aí viu o Daniel. O Daniel, até hoje, eu não sei se foi por gostar mesmo da Marcela ou se foi por ver o número de inscritos que ela ganhou aqui que ele se aproximou dela. Mas enfim, a Ive, ela foi mais ou menos pela mesma linhagem. Ela tem, essa semana, ela tem falado, ela tem batido bastante na tecla de que desde o começo, quando ela entrou, ela teve uma aproximação com a Gisele e com a Marcela que ela não teve com a Thelma. E se vocês lembrarem lá no comecinho, o pódio tanto da Marcela, quanto da Gisele, quanto da Thelma era Gisele, Thelma e Marcela, porque elas se encontravam naquela luta. Elas se identificaram naquela luta junto. Então o pódio era sempre as três. A Ive chegou, quebrou esse pódio. Eu acho engraçado que quando a Ive entrou na casa, a Thelma ainda estava tendo uma visibilidade aqui fora, de não ter visibilidade, então as pessoas estavam classificando ela como planta lá dentro da casa, quando ela entrou. A Thelma foi aparecer no jogo recentemente, não faz muitas semanas. E eu achei interessante ela ter tido essa aproximação com a Marcela e com a Gisele. E achei interessante também que quando aconteceu tudo que aconteceu lá da questão do feminismo com a Boca Rosa, a Ive falou assim pra ela: eu não deveria gostar de você, mas eu gosto. Tipo, eu sei que o Brasil inteiro tá contra você, mas eu gosto de você, mas eu não deveria gostar, porque senão eu tô me sujando também. Prova disso é a relação que ela tem hoje com a Fly, mas ao mesmo tempo que ela tem com a Fly aqui, ela vai e joga o que conversou com a Fly, ela joga pra Gisele e fica aquela troca. E a Ive, ela veio bem mineirinha mesmo, vem comendo bem quietinha. Ela falou do pente do Babu, que ela falou assim: que é isso? Sabe, sem entender o porquê. Que coisa mais estranha. Cara, você tem o cabelo afro? Você não tem? Então cala a boca. Não abre a boca pra não falar o que você não sabe. Que coisa mais estranha. Que coisa estranha é o tipo de comentário que ela faz. Aí ela conversando lá com a Gisele, quando a Gisele ainda era líder, tava falando da questão que entre Mari e acho que a Fly também, se eu não me engano, ela votava a Thelma antes sem pestanejar, porque ela não teve essa empatia, ela não teve essa aproximação com a Thelma já logo do começo. Ela tava no negócio lá de não ver o Babu, mas no VIP, ver na senzala. E tanto a Ive quanto a Marcela, a Gisele também um pouco, quando a Thelma citou, quando o Babu tava na linha de frente assim o tempo todo, sendo votado o tempo todo, a Thelma falou assim que se ela ganhasse o anjo, ela daria pro Babu sem sombra de dúvida. E as meninas ficaram. Eu não entendo essa defesa da Thelma no Babu e não sei o que. Aí depois teve a outra briga lá com o Babu e a Thelma defendendo o Babu. Foi aí que a Thelma começou a aparecer mais no jogo até. E as meninas metendo pau, falando assim: eu não entendo essa aproximação dela com o Babu e não sei o que. Eu não entendo essa defesa, ela defende muito e tal e tal. Só mais uma coisa que eu esqueci de comentar aqui também, quando a Gisele era líder, na conversa lá que ela tava tendo, em que ela falou assim com as meninas que o Babu tinha que agradecer a ela por não ter colocado ele no paredão. Aí eu pergunto pra vocês, ele tinha que agradecer a ela por quê? Numa casa com 10 pessoas, no caso 9 para ser votadas, 8, né, porque tinha o anjo, por que o Babu tinha que agradecer a Gisele por não ter colocado ele no paredão? Entre 8 pessoas, o Babu tinha que agradecer? Sabe o que acontece? Por que a Thelma defende o Babu? E teve também o Prior falando pro Babu: você tá
com as meninas e as meninas não estão com você, que ele falou pro Prior que na Thelma ele não votava. E o Babu falou assim, eu e a Thelma não é uma questão de jogo, é uma questão além de nós. Sabe por que as pessoas não entendem essa questão além de nós? Porque as pessoas não vivem a luta dos dois. As pessoas não sentem na pele um preconceito por ser preto. As pessoas não sabem o que é isso. Então, sim, é uma luta além do próprio jogo. É uma defesa pessoal, você estar defendendo uma outra pessoa da mesma cor que a sua. No caso, a comunidade negra. Então, assim, é uma luta que as pessoas não entendem. Mas beleza, eu não entendo, então por causa disso eu tenho que passar a mão na cabeça ou tenho que buscar entender? Sim, busca entender, busca compreender o porquê. Você não vai saber, você não vai entender nunca. Porque você, provavelmente, que está assistindo esse vídeo não é. Você não sabe o que é ser uma pessoa pobre, você não sabe o que é ser uma pessoa negra e nunca vai saber. Se você nasceu branco, você nunca vai saber o que é ser uma pessoa negra. Mas procura, lá no fundinho do seu ser, procurar compreender a luta dessas pessoas. E sim, elas vão se aproximar. E sim, é uma luta além do próprio jogo, além do convívio. É uma luta por saber que aquela pessoa sofreu ou sofre coisas no cotidiano da mesma maneira que você sofre. Sabe a história do ter empatia? Tenta se pôr no lugar da outra pessoa. Procura achar maneiras de justificar o porquê que essa pessoa age da maneira que ela age com a outra pessoa. A gente não quer o mal para alguém próximo da gente, a gente não quer o mal para o nosso semelhante. A gente não quer. Quando o nosso semelhante é mais semelhante ainda, que devido a N motivos, nesse caso que eu estou citando, a cor da pele, o histórico social da pessoa, tenta se pôr no lugar delas. Você não está defendendo porque a sua luta que importa. Por exemplo, a Marcela foi exaltada no começo por causa da luta feminista e ela foi uma tremenda de uma machista no jogo quando o Daniel entrou na vida dela. Ela passava a mão na cabeça dele para atitudes horrorosas que ele fazia. Não só ela, outras pessoas da casa também. Só que o discurso dela só vale até a página 2. Não sei se é por não enxergar ou sei lá. A coisa muda de figura. Ela luta por coisas e ela brigou na casa justamente por essa luta dela. Aí quando chega na luta da sua amiga, ela não entende. É contraditório, é algo a ser pensado isso, né? A Manu também já deu umas declarações que sem saber que estava sendo racista, sabe? Que nem a questão de falar que o Daniel com a Marcela eram um casal bonito porque eles tinham a mesma cor. É uma declaração que... você vai falar assim, um casal, né, negro com branco é bonito porque tem um contraste, igual eu com meu marido a gente sempre comenta. É difícil para a sociedade entender que certas declarações têm cunho racista justamente por causa do histórico dos negros na nossa sociedade. Então é preciso tomar cuidado, mas assim, é aprendizado. Não adianta, a partir do momento que a pessoa está disposta a aprender, já é algo a ser louvável. A pessoa não vai aprender do dia para a noite, mas a disposição dela em aprender e querer entender o porquê já é algo maravilhoso. Agora, a pessoa ficar julgando, ficar metralhando e não entendendo e nem querendo entender, sendo que não foi uma coisa velada. Até o meu Babu juntos não foi uma aliança velada, não foi uma coisa escondida, não. Foi explícito desde o começo. Independente do jogo dos dois, a luta dos dois é muito maior. Então, as pessoas não procurarem entender de maneira nenhuma, não conseguirem compreender de maneira nenhuma o porquê de tudo isso, é algo deprimente e é algo que a gente tem que se questionar muito. Não tem como você lutar a luta do outro, mas tem como você não ser consensual ao erro. Tem como você não aceitar que outra pessoa tá tendo atitudes machistas, escrotas, racistas, homofóbicas, sei lá. Tem como você não participar desse meio e ser a diferença. Não tem como você lutar junto, a luta é diferente. Mas tem como você
procurar fazer as pessoas enxergarem da outra maneira. Volto a falar o Babu no começo com a questão feminista. O Babu não é mulher. Ele não estava naquela posição de mulher, escutando aquelas abobrinhas que aqueles machos escrotos estavam falando, não. Mas ele estava explicando para os meninos o porquê que elas precisavam lutar, o porquê que a gente tem que lutar. Ficou um vídeo enorme, mas eu espero ter conversado com vocês um pouquinho sobre essas coisinhas que têm acontecido no BBB. São várias pequenas coisas que aconteceram na casa durante esses quase 3 meses do programa. Foi um BBB muito interessante, está sendo muito interessante. Principalmente agora, no mundo em que tá tudo parado, que as pessoas estão tendo tempo de ir pra televisão, ou de ir pra internet, ou sei lá. Ou de olhar pra dentro da própria casa e ver que às vezes a pessoa que tá do seu lado, às vezes está pedindo, clamando por um entendimento que você não tem. Esse ano foi muito legal, assim, tudo que foi abordado. Infelizmente, a sociedade, de uma maneira geral, tem pessoas que estão lá dentro. Aquilo que está lá dentro é só um resumo, é só a sílaba da sociedade toda. Tem homens Chernobyls, tem pessoas racistas, tem pessoas que lutam por certos direitos muito avidamente e quando chega no direito do outro esquece. Tem pessoas oportunistas, pessoas que só olham pro seu em detrimento do que o outro tá crescendo, então eu vou me basear no outro, eu vou ficar perto do outro. Sabe o famoso sanguessuga? Enfim, a sociedade tem as suas diversas facetas, suas diversas nuances. Ainda bem que tem um programa desse que, querendo ou não, esse ano tá nos permitindo ver pelo lado de que lado eu quero estar. Com quem eu quero me parecer? Será que o que tem ali, aquela amostra de sociedade que tem ali, é a amostra de sociedade que eu gostaria de estar vivendo, que eu gostaria de estar introduzido? Enfim, são N perguntas a serem feitas e N respostas a serem respondidas. Nós somos seres humanos falhos, a gente não vai acertar sempre, pelo contrário, a gente vai errar muito. E a gente aprende com os nossos erros, mas para a gente conseguir aprender com os nossos erros, a gente precisa entender que foi um erro. Minhas flores, o vídeo de hoje foi esse. Espero que vocês tenham, no mínimo, parado para pensar um pouquinho nas coisas que eu pontuei aqui para vocês. Os vídeos dessa semana eu vou ir soltando conforme for dando. E devido à quarentena eu tenho muito vídeo em estoque, porque o ano passado eu não consegui postar vídeo quase nunca. Então eu tenho muito vídeo guardado, então eu vou, devido a essa quarentena, eu vou soltar os vídeos que eu tenho na minha gaveta. São vídeos antigos já, que era pra eu ter colocado. Enfim, eu espero muito que vocês gostem dos vídeos. Se vocês querem temas para vídeos novos, deixem sugestões ou aqui ou lá no Instagram, que eu vou ler e vou atender da melhor maneira possível. Tem alguns temas também de vídeos de pessoas que pediram pra eu fazer e eu já tô tomando as devidas providências, tá? Me desculpa, 1000 perdões a demora, mas eu vou fazer, tá bom? Meus flores, o vídeo de hoje foi esse. Um beijo enorme e até o próximo vídeo. Tchau!